Fala nação, o Flamengo já está em Lima, no Peru, desembarcou em Lima, palco da final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo sábado. Vamos acompanhar aqui a repercussão, a festa da torcida do Mengão também, na recepção do Flamengo lá em Lima, na chegada, desembarque do Mengão, a preparação para essa final contra o Palmeiras. Ontem foi uma festa linda da nação, carregando o time ali nos braços para o aeroporto. A nação fez a festa e o Mengão, o torcedor, está confiante que o Flamengo vai conquistar o tetra da Libertadores. Já deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora, bora pro vídeo. Nós vamos para Lima, lá no Peru. O nosso repórter, o Maurício Ferreira, está lá aguardando a chegada do Flamengo aí na capital peruana. O Palmeiras já está por aí, né, Maurício? Boa noite, bem-vindo. Grande abraço. Ótima noite a você, a todo mundo que acompanha o Esporte Total. Exatamente, estamos em frente aqui ao hotel onde a delegação do Flamengo ficará hospedada até essa decisão de sábado contra o Palmeiras na final da Copa Libertadores da América, que é ao fundo já com aquela rua de fogo. E é questão de instantes, de fato, para que o ônibus do Flamengo já estacione aqui em frente ao hotel. Já está na rua que dá acesso e a sensação por aqui, viu, Fernandinho, é de que estamos numa esquina no Rio de Janeiro, com uma proximidade do Maracanã. A torcida do Flamengo marca presença em peso por aqui, claro, já desde o início da semana, nesse esquenta para a grande decisão da Copa Libertadores da América, mas principalmente nessa recepção ao elenco aqui na capital peruana, na cidade de Lima. Como você bem destacou, o Palmeiras já chegou por aqui hoje no finalzinho da tarde, no horário local aqui na capital peruana, 2 horas a menos, em relação ao fuso horário brasileiro. E agora é a vez do Flamengo, então, que já desembarca também aqui em Lima para a grande decisão da Copa Libertadores América. Depois do empate ontem com o Atlético Mineiro, o time ainda mais próximo do título da competição nacional, a delegação voltou ao Rio de Janeiro. Houve toda aquela festa, o Aeroflá, cerca de 10 jogadores que foram ao aeroporto do Galeão, marcando presença também nesse incentivo, último apoio, carregando praticamente o ônibus do Flamengo nos braços dessa partida aqui, a cidade de Lima. E aqui a recepção não poderia ser diferente, então muita festa, muitos torcedores marcando presença por aqui para recepcionar esse ônibus da equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz, que veio aqui a Lima com todo mundo, até mesmo o Gonzalo Plata, que está suspenso pela expulsão contra o Racing na semifinal, o Pedro com um problema na coxa, que também será desfalque, veio com a delegação, e claro que ainda com aquela dúvida no sistema defensivo, a condição física do Léo Ortiz, se o zagueiro terá condições de já entrar entre os titulares ou se essa dupla de zaga será formada por Danilo e Léo Pereira. Estamos aqui, Fernandinho, em frente ao hotel onde o Flamengo será hospedado. Pois é, a gente está vendo as imagens aí, enquanto o Maurício trazia as informações do Flamengo. Viu, Maurício? O ônibus já encostou, a galera está fazendo a festa. E a gente está vendo aí a chegada do ônibus do Flamengo no hotel lá em Lima, no Peru. E olha aí, Maurício, a gente já percebe aí um clima de euforia. Mas você está vendo o palmeirense por aí também? Não aí, é lógico, mas na cidade? Palmeirenses, e assim, são muito sofisticados aqui de Lima, viu, Fernandinho? Os palmeirenses e flamenguistas, Os rubro-negros cariocas neste momento aqui no bairro de Miraflores e os palmeirenses mais concentrados ali na região de San Isidro. E coincidentemente bate com a localização dos dois hotéis. Então o Flamengo ficará aqui em Miraflores, próximo à sua torcida, e a delegação do Palmeiras em um hotel na região de San Isidro, onde há também essa maioria de torcedores palmeirenses. Hoje com muita festa também na chegada, mas um número menor em relação à quantidade de flamenguistas presentes por aqui na chegada da delegação rubro-negra, mas claro, muita festa, e a tendência é que nos próximos dias a quantidade de palmeirenses também aumente por aqui na capital peruana. O ônibus já chegou aqui no hotel onde a delegação ficará concentrada. Estamos num cercadinho por aqui que foi montado, para que a imprensa pudesse registrar esse momento
momento também de chegada dos jogadores, do elenco do Flamengo, que já começam, né? Os jogadores já começam a passar por ali em direção ao hotel. E aí, claro, né? Vai ser dada a largada nesse período final de preparação. O Flamengo amanhã já treina aqui no CT da seleção peruana na parte da tarde, 13h30 no horário local, 5h30 da tarde no horário de Brasília. O Palmeiras vai realizar os seus treinamentos no estádio do Alianza Lima. Na sexta, as últimas atividades com entrevistas coletivas dos dois treinadores no Monumental, que será o palco da decisão. E aí no sábado vamos conhecer o primeiro... A festa do torcedor, né? O torcedor rubro-negro invadindo Lima. Dá para ver ali, né, que a própria imprensa esportiva falando, né, que a maioria são torcedores do Flamengo que estão em peso lá em Lima e estão confiantes, né, nesse jogo aí, quem sabe, né, no título contra o Palmeiras no próximo sábado. É claro que é um jogo duro, um jogo difícil, mas o Flamengo chega num bom momento, ao contrário do Palmeiras, né, que chega num momento aí bem abaixo, e o torcedor rubro-negro está confiante. E a festa, né, que a torcida vem fazendo aí, é de aplaudir, né, a festa que a torcida do Flamengo está fazendo. Ontem mesmo, na saída ali da delegação até o aeroporto, a torcida fez uma grande festa e dando aquele apoio, né, aquela moral aí para o time, que não pôde viajar para Lima, mas dando aquele apoio ali no embarque do time, né, para Lima, no Peru. E aí as imagens, né, da Bandeirantes, o Flamengo já desembarcando lá em Lima, onde vai começar a preparação, já fazer, talvez hoje, né, o seu primeiro treino, já se preparando para essa partida contra o Palmeiras no próximo sábado. Deixa o seu palpite aqui para esse jogo nos comentários. Você que está confiante, acreditando na vitória do Flamengo. Valeu e até o próximo vídeo.